da série Respondendo Perguntas. Como você lida com o consentimento no processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados? Oi, eu sou Silvia Brunelli e neste canal eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados. E se você quer aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados todos os dias, se inscreve aqui no canal e para não perder nenhum conteúdo diário às 11h15 da manhã, ativa o sininho das notificações. Como eu lido com o consentimento no dia a dia, no processo de adequação? Deixa eu te falar, eu não uso consentimento. E os profissionais que acham que processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados é coleta de consentimento, desculpa, eu tenho que te falar uma coisa. Você não entende nada de Lei Geral de Proteção de Dados. Por que as pessoas usam consentimento e legítimo interesse o tempo todo? E se você ler uma política de privacidade e só tiver consentimento e legítimo interesse, saiba que esse profissional não sabe nada sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Ele deve ter feito um desses cursinhos internacionais que ensinam a lei europeia, porque lá na lei europeia, sim, nós temos só o consentimento e o legítimo interesse. Aqui no Brasil, a nossa lei é muito mais rica. A nossa lei, ela tem mais de 18 hipóteses de tratamento. Ora, se eu tenho mais de 18 hipóteses, por que eu vou usar o consentimento? Calma, Silvia, o consentimento não é obrigatório? Não! Ele é só mais uma das hipóteses que existem dentro da lei. Você tem outras 17, por que você vai usar o consentimento? E pior, você sabia que 99,99999% dos consentimentos que são coletados na internet são nulos? Como assim, Silvia? Deixa eu te explicar. De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, a palavra consentimento aparece 37 vezes. Isso significa o quê? Que o legislador brasileiro tomou muito cuidado quando o assunto é consentimento. E existem muitos requisitos que têm que ser cumpridos, senão esse consentimento será considerado nulo. Pior, quando o consentimento ele é nulo, aquele controlador não pode tratar aquele dado, porque também está escrito lá no artigo 8º que se o consentimento for conseguido, adquirido de uma forma viciada, ou seja, sem cumprir todos os requisitos, ele não pode ser usado. Ou seja, se você coletou um dado pessoal com um consentimento nulo ou viciado, você não pode tratar aquele dado. Só que as pessoas não leem a LGPD. Elas fazem esses cursos de lei europeia e acham que é igual no Brasil. Quantas vezes eu ouvi essa ladainha? A LGPD é cópia da lei europeia. Não é! São leis absurdamente diferentes, elas não têm nada a ver uma coisa com a outra. No aspecto de hipóteses de tratamento, que lá são chamados de bases legais, o termo base legal no Brasil não existe, aqui é hipótese de tratamento, lá só tem duas, aqui temos 18. Lá o principal é usar o consentimento e o legítimo interesse, aqui não. Então, para que você vai usar um negócio? E outra, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, quando você usa o consentimento, você dá muito mais poder ao titular. E até quando você for fazer alguma mudança nos processos internos da sua empresa, você vai precisar pedir um novo consentimento do titular. E se ele não concordar com a mudança que você quer fazer na sua empresa, ele pode pedir para retirar os dados dele. Ou seja, não vai dar um novo consentimento. Então imagina uma cena que você tem uma empresa cheia de dados pessoais dos seus clientes, a sua carteira de clientes, e você é super orgulhosa dela. Só que você contratou um profissional que não entende nada de Lei Geral de Proteção de Dados para fazer o processo de adequação na sua empresa. E aí, esse profissional que não entende nada de Lei Geral de Proteção de Dados coloca o consentimento. E você tá achando que tá arrasando, não é? Então, e aí esses titulares, eles conhecem a Lei Geral de Proteção de Dados e daqui para frente mais e mais pessoas vão conhecer e eles vão e revogam. E do dia para a noite, você não tem mais carteira de cliente nenhuma. Como que você vai se sentir, empresário? E você, consultor de LGPD, como é que você vai explicar que você errou na hora de escolher a hipótese de tratamento e você prejudicou toda a parte comercial daquela empresa?
Pois é, contrate profissionais que saibam sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Quando você for selecionar uma empresa para poder fazer o processo de adequação da sua, uma consultoria para fazer o processo de adequação da sua empresa, preste atenção em algumas coisas. Se eles usarem o termo bases legais, se eles quiserem colocar o consentimento ou legítimo interesse, saiba que esse profissional não conhece a Lei Geral de Proteção de Dados. Foge deles, ok? Silvia, mas por que esses consentimentos são nulos, como você falou? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz uma série de requisitos que são obrigatórios. Se apenas um desses requisitos não forem cumpridos, todo esse consentimento coletado, ele é nulo. Exemplo, primeiro, é a livre manifestação do titular. Se o titular for obrigado a dar o consentimento, por exemplo, para comprar um produto, comprar um serviço, acessar um site, esse consentimento ele é viciado. Porque deve ser a livre manifestação. Se eu estou obrigando esse titular a dar o consentimento, ele não é livre. Portanto, este consentimento já é viciado. E aí tem a indústria dos banners. Banner de consentimento em tudo quanto é site que você entra. Todos esses banners são nulos. Por quê? Porque eles forçam você a dar o consentimento. Ah, Silvia, mas tem alguns que diz que você pode não aceitar. Ok, e aí, eles vão tratar os seus dados dali para frente? Outra coisa, não adianta você dar o consentimento do lado de fora do site, antes de você fazer o login e colocar sua senha. Porque do lado de fora, eles não sabem quem deu o consentimento. E também, de acordo com o artigo 8º da Lei Geral de Proteção de Dados, o ônus da prova de que o consentimento foi coletado, cumprindo todos os requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados, é da empresa, é do controlador. Eu conversei com o Dr. José Milagres, que é um dos maiores peritos de cibersegurança do Brasil, especialista também em Lei Geral de Proteção de Dados, e eu falei para ele, Zé, se você aperta um consentimento antes de fazer o login e senha, essa empresa consegue provar quem é que deu esse consentimento? Resposta do especialista perito. Não, Silvia, não consegue. Então não caia nessa indústria da falácia do banner de consentimento. Eles não conseguem cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados, portanto, você está gastando dinheiro à toa e não está cumprindo a Lei Geral de Proteção de Dados. E pior, você está tratando dados que você não poderia tratar. Então, primeira coisa, se a manifestação não for livre, ela é nula. Segunda coisa, se a manifestação tiver alguma dúvida. Gente, do que eu estou dando consentimento? Por quê? Porque tudo que for genérico na LGPD é nulo também. Quer aprender mais sobre esse assunto? Então eu vou te convidar para você participar da Maratona de Adequação à LGPD na Prática. Eu vou falar 1h30 só dos motivos para não usar o consentimento. Então, se inscreve no link que está aqui abaixo deste vídeo e participe da maratona. Não se preocupa que ela é completamente gratuita e você vai aprender os motivos, mais de 37 deles, para não usar o consentimento. E se você já fez essa bobagem, assiste a aula para você consertar esse processo de adequação que você fez. E se você está gastando com banner de consentimento, tira isso já rápido do ar que você vai fazer essa empresa economizar esse dinheiro. Gostou desse conteúdo? Então, aperta o like antes de você ir embora e a gente se vê na maratona se inscrevendo no link aqui embaixo e amanhã no próximo vídeo.